30 anos, pensa bem nessa janela de tempo. Imagine dedicar quase 3 décadas inteiras da sua vida para escrever, reescrever e refinar um único manual de instruções. É um nível de persistência que, assim, chega a ser difícil da gente conceber nos dias de hoje, né? Nossa, muito difícil. Mas foi exatamente isso que aconteceu com a obra que a gente vai investigar na nossa imersão de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa série Patrística. E quem já acompanha a nossa prosa sabe bem que, quando a gente fala de um esforço colossal como esse, estamos geralmente falando de uma mente muito específica. Ah, sem dúvida. Sim, nosso estudo de hoje nos leva de volta a uma obra do genial Santo Agostinho. Exato. E é sempre um privilégio imenso retornar ao pensamento de Agostinho. E para quem nos escuta, vale sempre a pena resgatar um pouquinho a dimensão do que estamos fazendo aqui nessa série. Com certeza. Porque, olha, quando lemos os chamados pais da igreja, não estamos apenas lendo teólogos antigos, sabe? Estamos, na verdade, diante dos arquitetos do próprio pensamento ocidental e cristão. Foram eles que construíram a liturgia, que formularam os dogmas, que organizaram toda a teologia que sustenta a Igreja Católica e o cristianismo de forma geral até os dias de hoje. É uma base gigantesca, né? Gigantesca. Então, ler Agostinho é literalmente beber da água mais limpa, é ir direto na fonte do cristianismo primitivo. Sabe que é fascinante pensar dessa forma? É como se a gente tivesse acesso aos diários de engenharia de uma catedral imensa, escritos ali enquanto as fundações ainda estavam sendo cavadas. Essa é uma imagem perfeita. É, né? E a obra que a gente vai desempacotar hoje, a doutrina cristã, é um desses pilares absolutos. E o que mais me impressiona não é só o tempo que ele levou para escrever, que foi ali entre os anos 397 e 426, mas a ambição do projeto todo. Sim, a escala da coisa é assustadora. Pois é. Agostinho não queria apenas ensinar a ler a Bíblia. Ele meio que criou um manual completo que ensina como garimpar as verdades que estão escondidas nos textos sagrados e, depois disso, como ter a capacidade de comunicar essas verdades para o resto do mundo. E o ponto de partida dele para essa tarefa, olha, é de uma profundidade psicológica incrível. Ele sempre vai na raiz do comportamento humano, né? Vai mesmo, porque ele entende que antes da gente tentar interpretar qualquer texto, antes de ler qualquer palavra ali na página, o ser humano precisa entender qual é o objetivo final de se buscar o conhecimento. Faz sentido. Qual o destino, né? Exato. Então ele estabelece uma fundação filosófica dividindo toda a nossa realidade em duas categorias bem amplas. De um lado, as coisas, que ele chama de res, e do outro, os sinais, que ele chama de signa. E a primeira lição desse manual é justamente focar nessas coisas. E assim, essa separação parece super simples à primeira vista, mas eu sei que ela carrega um peso enorme em toda a teologia dele. Como ele define exatamente essa nossa relação com as coisas? Bom, ele cria uma distinção que muda completamente a nossa forma de ver o mundo, sabe? Ele diz que diante de todas as coisas que existem, nós temos basicamente duas atitudes possíveis. Nós podemos fruir dessas coisas ou nós podemos apenas utilizar essas coisas. Peraí, fruir e utilizar. Tenta desembolar isso um pouquinho melhor pra gente. Claro, fruir significa amar algo por si mesmo. É você encontrar nessa coisa o seu repouso, a sua paz, aquela felicidade final. É o destino, sabe? Já utilizar, por outro lado, significa pegar algo e usar só como um meio, como um instrumento mesmo, para chegar naquilo que nós realmente queremos fruir lá na frente. Ah, entendi. Tentando trazer isso para algo bem visual do nosso dia a dia, para quem nos acompanha. Seria como, digamos, planejar uma viagem de carro rumo a uma praia maravilhosa. Boa metáfora. O carro, a estrada, o mapa da viagem, tudo isso nós devemos apenas utilizar. Eles são os meios. A praia é o lugar que a gente quer fruir, é o destino final onde a gente vai descansar e aproveitar. Exatamente isso. Se um viajante, no meio do caminho, se apaixona tanto pelo carro a ponto de decidir morar dentro dele no meio da estrada e nunca chegar na praia, ele perdeu completamente o propósito da viagem, certo? Captou com perfeição. O carro perde o sentido se não for um veículo focado no destino. E para Agostinho, a única coisa em todo o universo que foi feita para ser fruída na sua plenitude total é Deus, a Trindade.
O destino é Deus. Deus é a praia da sua analogia. Todo o resto do mundo criado, todas as nossas conquistas temporais, sabe, o dinheiro, o status, as artes, as posses, tudo isso compõe o nosso carro. São os meios? São os meios. O grande drama da alma humana, que é a origem de quase todas as nossas angústias e pecados, ocorre justamente quando a gente tenta fruir daquilo que foi feito apenas para ser utilizado. A gente tenta fazer da viagem o nosso destino final. Nossa, isso lança uma luz muito interessante sobre as relações humanas, porque surge uma dúvida muito natural aí. E as pessoas que nos cercam, nossos amigos, nossos familiares, nossos companheiros, nós devemos apenas utilizar as pessoas? A palavra utilizar hoje em dia soa até um pouco fria, né? Soa bastante, não vou negar. Mas a resposta de Agostinho exige uma sensibilidade enorme e, na verdade, nos liberta de um peso gigantesco. Como assim? Ele diz que nós não devemos amar o nosso próximo como um fim em si mesmo. Pensa bem, colocar a responsabilidade da nossa felicidade absoluta, do nosso repouso final, sobre os ombros de outro ser humano que é falho como nós, é a receita certa para a frustração e para o ressentimento. Nenhum ser humano suporta ser o Deus do outro, né? É muita pressão. Nenhuma relação suporta esse peso. O que Agostinho propõe é que devemos amar o próximo em Deus. Ou seja, nós não estamos usando a pessoa como um objeto descartável, mas estamos caminhando juntos. Exato. É um gozo mútuo da companhia do outro. Nós utilizamos o convívio humano no sentido mais nobre, mais solidário possível, para que ambos se ajudem ali na travessia. Nós amamos a pessoa porque ela está no mesmo carro, viajando para a mesma praia. Que visão belíssima. É um amor que não aprisiona a pessoa, que não fica cobrando uma perfeição divina do outro. Exatamente. Liberta o outro para ser apenas humano. Maravilhoso. Mas, bom, pensando nessa travessia que estamos fazendo, se a praia, se Deus é o nosso destino final, como é que nós recebemos orientações no meio da estrada? É aí que entram os sinais que você mencionou antes, certo? As palavras das escrituras seriam tipo as placas de trânsito. Precisamente. O sinal é aquilo que aponta para além de si mesmo. A palavra escrita na Bíblia não é o fim. Ela não é a praia. Ela é a placa que aponta para a verdade divina. Entendi. Só que tem um porém. Qualquer pessoa que já tenha aberto as Sagradas Escrituras sabe que a leitura ali não é uma estrada muito asfaltada e tranquila, né? Longe disso. O texto é cheio de passagens obscuras, tem metáforas muito complexas, alguns enigmas difíceis, e o Agostinho não foge disso em nenhum momento. Ele reconhece a obscuridade do texto, mas ele faz uma leitura fascinante. Ele diz que essa dificuldade não é um defeito de redação da Bíblia. É, na verdade, uma pedagogia proposital de Deus. Espera aí, mas por que dificultar propositalmente? Se a mensagem é tão vital para a nossa salvação, não faria muito mais sentido que tudo fosse escrito da forma mais clara e direta possível, para todo mundo entender de primeira? Para entender isso, a gente precisa voltar para como o Agostinho via a psicologia humana. Ele percebia que nós temos uma tendência gravíssima ao tédio e, principalmente, ao orgulho intelectual. Ah, o ego humano, sempre ele. Sempre. Se toda a verdade divina fosse entregue assim de maneira mastigada, super óbvia e superficial, a nossa arrogância natural ia nos fazer olhar para o texto e dizer: ah, isso eu já sei, isso é muito simples, não preciso estudar isso. A gente ia desvalorizar, né? Perderia totalmente o encanto e nós perderíamos o respeito por aquelas palavras. Então a obscuridade serve para quebrar esse orgulho do leitor. Ela exige um esforço real, exige que a pessoa dobre os joelhos e reconheça que, poxa, não sabe tudo. E tem também aquele sabor maravilhoso da descoberta, não é? Aquele momento de epifania quando a gente finalmente entende. Sem dúvida. A alegria de compreender uma verdade depois de suar a camisa para decifrar uma alegoria complexa, nossa, é infinitamente maior do que ler um fato que já estava exposto ali de forma banal. É a recompensa do esforço. Isso. O mistério renova a nossa capacidade de nos maravilharmos com as coisas. Mas olha, uma atenção aqui. Agostinho não propõe que fiquemos apenas esperando passivamente por uma iluminação caindo do céu, sabe? Para decifrar esses sinais todos,
ele exige uma preparação intelectual exaustiva do estudante. E eu notei isso, pelo que pude dar uma olhada no manual, a lista de disciplinas que ele recomenda é de assustar qualquer estudante moderno. É bem densa mesmo. Ele fala sobre aprender hebraico e grego para não depender de traduções falhas, o que faz total sentido para mim, mas ele também manda o cristão estudar história, matemática, biologia, botânica, até música. Uhum. Todo um currículo clássico. Mas como assim? Biologia ou botânica? Como que saber o nome de uma planta ajuda alguém a entender a Bíblia? Ajudam de forma vitalícia. Olha só, porque a Bíblia é um livro que está totalmente imerso na natureza. Agostinho argumenta que, se o leitor não conhece as propriedades das plantas, dos animais e dos minerais da época, ele não vai conseguir entender as metáforas que Deus escolheu usar ali. Ah, claro. A linguagem usa a natureza o tempo todo. Tem um exemplo prático que o próprio Agostinho adorava usar para explicar isso. A Bíblia tem uma passagem que diz para sermos prudentes como as serpentes. Sim, famosa. Agora, se o leitor não sabe absolutamente nada sobre o comportamento animal real, ele fica confuso. Por que raios nós deveríamos imitar um réptil que costuma ser associado ao mal lá no Éden? Em verdade, a serpente tem uma fama péssima desde o começo. Como a biologia resolve esse nó? Agostinho explica que na natureza, quando a serpente envelhece, ela força a passagem do seu próprio corpo por uma fenda muito estreita nas pedras. Nossa, E esse atrito absurdo rasga e arranca toda aquela pele velha dela, permitindo que ela surja do outro lado renovada, com uma pele nova. Sabendo desse fato biológico, a metáfora bíblica de repente se abre para nós. ah, que incrível. Ser prudente como a serpente significa estar disposto a passar pelas aflições mais estreitas e dolorosas da nossa vida para conseguir abandonar aquele homem velho, sabe? A nossa natureza corrompida. E assim, nascer de novo. Sem conhecer a natureza da serpente através da biologia, o leitor perde toda essa profundidade linda do sinal. Nossa, isso é brilhante. Muda a forma de ler completamente o texto. Mas me surge uma questão meio complexa considerando a época em que ele viveu. Pode falar. Povos pagãos. Nós estamos falando de uma época em que o Império Romano tinha acabado de parar de perseguir e matar cristãos. Bem lembrado. O contexto histórico é esse mesmo. Então não havia um medo, uma restrição quase paranoica de que estudar a cultura greco-romana seria se contaminar com a idolatria deles. Não era tudo meio que visto como superstição. Havia um medo enorme. Muitos cristãos da época queriam simplesmente queimar todos os livros pagãos, apagar essa cultura e ler apenas a Bíblia. Era um instinto de preservação deles, né? Exato. E é justamente aqui que entra o discernimento cirúrgico da mente de Agostinho. Ele concorda que existe um perigo real ali. Então ele traça uma linha de separação muito, muito nítida. De um lado, ele coloca tudo aquilo que é adivinhação, astrologia focada em prever o futuro, amuletos, feitiçaria. Toda essa parte ele chama de superstição e pacto com demônios. Isso ele diz que deve ser totalmente banido. Tá, isso é o lixo que tem que ficar de fora. Exato. Mas do outro lado dessa linha está a matemática. Está a lógica, que ensina a raciocinar sem cometer falhas. Está a história, que simplesmente documenta os fatos como ocorreram. As leis da física. Essa ciência, mesmo tendo sido descoberta ou refinada por pensadores pagãos, é verdade objetiva. E a verdade não tem dono, certo? A verdade é verdade em qualquer lugar. Exatamente isso. E para justificar para os outros cristãos por que eles deveriam, sim, estudar a ciência e a filosofia greco-romana, ele usa uma das analogias mais famosas da teologia, a imagem dos despojos dos egípcios. Como é essa história? Ele lembra do livro do Êxodo, lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel foge da escravidão no Egito. Deus ordena que eles levem consigo o ouro, a prata e os tecidos finos que pertenciam aos egípcios. E olha o detalhe, eles pegaram a riqueza de um povo que era idólatra, não para adorar os deuses do Egito, mas para fundir aquele ouro e construir os vasos sagrados do tabernáculo do Deus verdadeiro. A aplicação disso para o intelecto é sensacional. É fantástica. É basicamente como dizer, olha, peguem as ferramentas lógicas de Aristóteles, peguem a retórica de Cícero, lavem isso tudo de toda a idolatria e usem essas ferramentas de ouro para explicar o evangelho e a verdade. Resumiu perfeitamente. Agostinho dizia uma frase linda, ele dizia que toda verdade, onde quer que se encontre, pertence a Deus.
Então, o intelectual cristão tem o direito e até o dever de resgatar esse ouro intelectual de onde ele estiver. Bom, agora imaginemos o cenário prático da coisa. O estudante cristão seguiu o manual. Ele aprendeu as línguas, purificou o ouro dos gregos, entende de biologia, de botânica. Mas aí, ao abrir a Bíblia, ele encontra uma passagem lá no Antigo Testamento que parece moralmente muito ambígua, ou às vezes até agressiva e violenta. Acontece bastante. Como ele sabe se deve ler aquilo ao pé da letra, sofrendo um choque moral com o que está escrito, ou se deve procurar um sentido espiritual figurado naquilo? Esse é o momento em que Agostinho entrega o que muitos estudiosos consideram o coração de toda a hermenêutica dele. Ele estabelece uma regra de ouro, sabe? Um critério supremo para resolver qualquer ambiguidade textual. É o que ele chama de a bússola da caridade. Bússola da caridade, gostei do termo. Como funciona? Agostinho decreta que o objetivo de toda a escritura, do começo ao fim, é edificar a caridade, que é basicamente o amor a Deus e ao próximo. E, em contrapartida, destruir a concupiscência, que é o nosso egoísmo, a ganância e os vícios. Então a própria moralidade de um texto dita a forma como a gente deve interpretá-lo? Sim. Agostinho é super categórico nisso. Ele diz que, se lemos uma passagem e, no seu sentido mais literal, ela parecer ordenar uma crueldade, um crime, ou se ela parecer proibir uma ação de benevolência e bondade, essa passagem não pode de jeito nenhum ser literal. Tem que ter outra camada ali. Ela precisa obrigatoriamente ser lida no sentido figurado, porque Deus é bom e nunca ordenaria o mal. O invólucro daquele texto pode ser ríspido, estranho, mas se a gente cavar com as ferramentas certas, a gente vai encontrar um chamado à caridade lá no fundo. Olha, uma proteção intelectual fortíssima. É como se ele estivesse dando um sistema à prova de falhas contra o fanatismo religioso, né? Sem dúvida, é uma trava de segurança. Se um leitor começa a interpretar os textos e essa interpretação o enche de ódio, de desejo de vingança contra os outros, ou se começa a justificar seus próprios vícios e preconceitos, a bússola simplesmente aponta que ele errou o caminho da leitura. O raciocínio linguístico dele, o grego dele, pode até parecer brilhante, mas se o resultado final não é um amor maior por Deus e por quem está do lado, a interpretação está corrompida. O mapa foi lido de ponta cabeça. Uma leitura totalmente invertida. E olha, isso acontecia muito na época dele com várias seitas extremistas. O pessoal pegava textos difíceis para justificar absurdos. Imagino. E para ajudar nessa leitura correta, Agostinho pede algo que até hoje é muito raro da gente ver: a empatia histórica. Ele alerta os leitores a não julgarem as atitudes dos antigos patriarcas bíblicos usando as lentes morais do nosso presente. Ah, o famoso anacronismo. Tem algum exemplo disso no livro? Tem. O grande exemplo que ele usa é a questão da poligamia dos patriarcas lá no começo de tudo. Lida com a mentalidade do Império Romano tardio, em que o Agostinho vivia. Aquilo parecia pura luxúria, um escândalo. Mas Agostinho contextualiza a coisa toda. Ele volta no tempo. Ele diz que, naquela época muito primitiva, o dever maior daqueles líderes, daqueles patriarcas, não era a satisfação carnal de forma alguma. Era a necessidade desesperada de multiplicar o povo para garantir a sobrevivência da linhagem e da promessa que Deus tinha feito. A intenção primária deles era a construção social de um povo, não a concupiscência ou a luxúria. Então, o leitor precisa entender o momento histórico para julgar a intenção por trás da ação. Faz todo sentido. E sobre essa capacidade fascinante que o Agostinho tem de buscar boas ferramentas em lugares totalmente inesperados, tem um detalhe que me chamou muita atenção nesse manual. Qual foi? Ele decide incorporar no seu próprio ensino as famosas 7 regras de um homem chamado Ticônio. O problema, e aí me corrija se eu estiver errada, é que Ticônio era um donatista. Exato, ele era. Ou seja, pertencia a um grupo que a Igreja Católica considerava como herege na época. Um grupo com o qual o próprio Agostinho teve debates duríssimos e brigas feias. Como é que ele justifica colocar o método de um rival teológico dentro de um manual de formação cristã? Pois é, parece contraditório, mas isso demonstra a profunda honestidade intelectual do Agostinho. Ele analisou e percebeu que as ferramentas de interpretação desse Ticônio funcionavam incrivelmente bem para resolver os nós mais difíceis das profecias.
E ele não era orgulhoso a ponto de rejeitar uma ideia excelente só porque veio de um adversário. É de uma maturidade enorme. Muito grande. Para ilustrar o quão genial isso era, a gente pode olhar rapidinho para uma dessas regras, que é chamada de a regra do Senhor e de seu corpo. E como funciona essa regra na prática? O Ticônio observou que, muitas vezes na Bíblia, um profeta começa falando sobre Cristo. Cristo seria a cabeça. E na mesma frase, sem dar nenhum aviso prévio, a voz do texto passa a falar sobre a igreja, que seria o corpo. As duas coisas se misturam. Exato. As duas coisas são tratadas ali como uma pessoa só. Se o leitor não percebe essa transição de voz, ele entra em pânico. Por exemplo, ele lê um salmo onde o orador, que supostamente é o próprio Cristo profetizado, começa a falar sobre os próprios pecados e as próprias angústias morais. Um leitor literal pensaria na mesma hora: nossa, como assim? Cristo pecou? Daria um nó na teologia inteira, né? Destruiria tudo. Mas aplicando a regra desse Ticônio, o leitor entende que a voz ali mudou sutilmente da cabeça, que é sem pecado, para o corpo da igreja, que é formado por nós, pecadores em sofrimento. Agostinho pega essa chave de leitura maravilhosa, dá uma lapidada, tira os excessos da heresia donatista e entrega no manual como uma ferramenta inestimável para toda a posteridade. Impressionante. É, mais uma vez, o ouro dos egípcios sendo polido e usado para o bem. Mas bem, chegamos a um ponto crucial aqui da nossa viagem. O estudante passou pelas disciplinas, aplicou a bússola da caridade, não julgou a história com lentes erradas, usou as regras do Ticônio para desentortar os nós do texto. Fez a lição de casa completa. Fez tudo, agora ele possui a verdade. E aí a gente entra na etapa final do projeto grandioso do Agostinho. Como pegar essa verdade que ele descobriu, pura, e transmiti-la para uma congregação ou para a sociedade de forma geral. Como comunicar tudo isso sem perder a essência no meio do caminho. E Agostinho sabia muito bem como fazer isso, porque, vale lembrar, antes de se converter, a profissão dele era justamente ser professor de retórica. Verdade, ele era o mestre das palavras, né? Ele ganhava a vida vendendo a sua capacidade de falar bem nos tribunais e nas cortes imperiais. Mas agora maduro, ele cristianiza essa arte oratória. E a primeira regra que ele estabelece para a comunicação cristã é uma hierarquia inegociável. Ele diz que falar com sabedoria é infinitamente mais importante do que falar com eloquência. Ou seja, o conteúdo vale muito mais do que a embalagem. Muito mais. A eloquência sem sabedoria é perigosa, é vazia. E a beleza das palavras nunca, em hipótese alguma, deve servir para mascarar o vazio de um pensamento ou, pior ainda, uma mentira bonita. No entanto, Agostinho diz que se um orador puder unir as duas coisas, sabe? Se ele puder juntar a solidez rochosa da sabedoria com o encanto irresistível da eloquência, o impacto que isso causa nas mentes de quem ouve é absolutamente arrebatador. É a combinação perfeita. E para ajudar a alcançar isso, ele adapta os 3 grandes estilos da retórica clássica para uso do ensino cristão. Os famosos 3 níveis que ele cita, o estilo simples, o temperado e o sublime. Como é que um orador, na prática, sabe qual deles ele deve usar na hora de falar? Depende completamente da intenção do momento. Agostinho explica que o orador usa o estilo simples quando ele precisa instruir, quando ele precisa explicar um conceito teológico que é árduo, como a Trindade, por exemplo. A linguagem aqui tem que ser bem direta, clara, quase professoral mesmo, sem floreios poéticos para não confundir a mente do ouvinte. É aquela etapa de tirar as dúvidas, de colocar os pingos nos is. Exato, clareza acima de tudo. Depois nós temos o estilo temperado ou moderado. A função desse estilo é agradar e prender a atenção de quem escuta. Ele é usado, por exemplo, para tecer um elogio bonito ao Marte ou para descrever a beleza e a imensidão da criação de Deus. A linguagem se torna mais adornada, ganha um ritmo gostoso, para que o ouvido sinta prazer na verdade que está sendo contada. Uma linguagem que acolhe, né? Obras muito difíceis ou imagens poéticas, mas sim de uma carga emocional autêntica e muito grandiosa. O objetivo do estilo sublime é literalmente dobrar a vontade do ouvinte, é movê-lo às lágrimas, levá-lo a um arrependimento profundo ou a uma ação imediata diante de um perigo moral.
E o bom mestre, o orador bem treinado, sabe transitar com naturalidade por esses 3 estilos no mesmo discurso, conforme ele vai percebendo a reação no rosto das pessoas. Mas olha, ouvindo essa descrição minuciosa, uma pulga atrás da orelha precisa ser levantada aqui. Vamos lá. Ensinar os líderes a usar um estilo frio para explicar, outro mais ritmado para agradar os ouvidos e um terceiro focado em comover a massa emocionalmente. Isso não acaba transformando o ensino espiritual em uma mera técnica de manipulação de palco? Parece muito com algo que os velhos políticos de Roma fariam para dominar a emoção do Senado, não acha? Olha, a sua desconfiança é super válida. Essa é a armadilha do ego. E o próprio Agostinho estava extremamente consciente dela, até porque ele mesmo já havia caído muito nela lá na sua juventude, quando era um retórico vaidoso. Ele conhecia os truques. Conhecia todos. Mas ele traz a resposta que redime toda essa técnica humana que ele ensina. A grande guinada de Agostinho é afirmar com todas as letras que a técnica retórica, a voz impostada, os gestos medidos com as mãos, nada disso tem poder real para transformar um coração humano sem a graça divina agindo junto. Então o limite da técnica humana esbarra-me no livre-arbítrio e na graça de Deus. Precisamente. Ele diz que o professor humano, por mais genial e eloquente que ele seja ao misturar esses estilos todos, ele é apenas e tão somente um agricultor. O agricultor faz o quê? Ele planta a semente na terra e joga água. Ponto. É só isso que a técnica faz. Prepara o terreno. Isso. Mas quem realmente ensina no interior de quem ouve, quem faz aquela semente da palavra romper a casca e germinar ali no escuro da terra, é o mestre interior, é Deus. Que bonito. E por causa disso, a recomendação final de Agostinho para a arte da comunicação cristã não é um exercício de voz ou de postura. É uma regra de humildade profunda. O orador deve rezar intensamente antes de abrir a boca. Ser orante antes de ser orador. Nossa, é um lembrete belíssimo de que nós somos apenas os carteiros, sabe? E não os autores da carta que estamos entregando. Uma baita lição de humildade. E com essa lição linda, encerramos a nossa jornada principal por esse manual incrível que atravessou os séculos e chegou até nós. E antes da gente dar aquela pausa final na nossa prosa, eu gostaria de deixar uma provocação acolhedora para quem nos ouve levar para suas leituras nesta semana. Por favor. Agostinho nos mostrou hoje que as dificuldades que a gente encontra nos textos, seja na leitura da Bíblia, seja na literatura em geral, ou até nas dificuldades da própria vida, elas não são defeitos. Não são barreiras colocadas ali só para nos afastar ou frustrar. Elas são convites divinos para curar a nossa preguiça intelectual. Então, fica aqui o nosso convite para tentarmos algo novo. Uma ótima proposta. Da próxima vez que quem nos ouve encontrar um texto difícil ou árduo de engolir ou muito divergente, que tal, em vez de fechar o livro com impaciência, a gente resgatar a nossa bússola da caridade? Que tal fazer aquele esforço silencioso de perguntar a si mesmo, qual é o ensinamento útil aqui? Qual é o ouro que pode estar escondido bem debaixo dessa superfície áspera das palavras? Olha, é um excelente exercício. É o tipo de reflexão que transforma não apenas a forma como lemos as coisas, mas como a gente existe e convive no mundo. E para todo o pessoal que acompanhou a gente até aqui e se sentiu instigado pelas ideias brilhantes dessa nossa imersão de hoje, a indicação mais calorosa que a gente pode dar é: busquem a obra completa, a doutrina cristã. Façam a experiência de ler os pensamentos de Agostinho sem a nossa intermediação, sabe, apreciando a riqueza, a cadência e cada detalhe do texto original, deixe que é um verdadeiro gigante. Sem dúvida, é um conselho de ouro. E assim, com a tranquilidade de quem aproveitou uma excelente companhia e aprendeu um bocado hoje, nós vamos nos despedindo por aqui. Deixamos um abraço enorme e muito afetuoso a todos que caminharam conosco nesta prosa. E fica claro o nosso convite sincero para que retornem no nosso próximo encontro, onde vamos desbravar juntos mais descobertas fascinantes na nossa série patrística. Lembrem-se sempre da grande lição do nosso autor de hoje. O conhecimento e as ferramentas são apenas o nosso carro, o nosso navio, mas o destino final, a nossa praia e o nosso repouso é sempre o amor. Um grande abraço a todos e até lá!